Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 9 até o 15, nós vamos avançar na nossa exposição, nessa série do Sermão do Monte. E hoje nós chegamos na porção onde Jesus nos ensina a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Diz o texto, capítulo 6 de Mateus, versículo 9: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não vos perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Por favor, não me interrompa, estou rezando. Mas você não me chamou? Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou rezando. Pai nosso que estás no céu. Olha só, chamou novamente. Fiz o quê? Me chamou e disse: Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Como posso lhe ajudar? Mas eu não quis dizer isso. É que estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias e me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever e não me sinto bem até cumpri-lo. Mas como pode dizer Pai Nosso, se nem se lembra que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu, se nem ao menos sabe que o céu é a paz e que o céu é o amor a todos? Realmente não havia pensado nisso. Prossiga sua oração. Santificado seja vosso nome. O que queres dizer com isso? Quer dizer... eu não sei o que significa. Como é que vou saber? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi. Nunca havia pensado no sentido da palavra santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fala sério? Claro, por que não? E o que faz para que isso aconteça? O que faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o Senhor tivesse controle de tudo que acontece no céu e na terra também. Tem o controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que perguntei. Que tal o jeito que trata seus irmãos? A maneira como gasta seu dinheiro? Muito tempo que dá à televisão, as propagandas que corre atrás e ao pouco tempo que dedica a mim? Por favor, Senhor. Desculpe-me. Pensei que estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo. Tem razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo. Se manda chuva, peço sol. Se manda o sol, reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde, mas não cuido dela. Deixo de me alimentar ou como muito. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas saiba que vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando da sua nova atitude. Olha, Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito mais do que costuma ser. Vou continuar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Está pedindo pão material? Nem só de pão vive o homem.
mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem o pão. Pode me pedir o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Estou interessado na próxima parte da sua oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Olha, Senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Mas, e a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Me chamou e eu estou aqui. Quero que saia daqui transfigurada. Estou gostando da sua honestidade, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você, não achas? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não iria. Iria se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pensa na tristeza que me causaria. Pensa na sua tristeza agora. Posso mudar tudo para você. Basta querer. Pode? Mas como? Quando diz perdoai as nossas ofensas, está dizendo perdoai os nossos erros. Todos os erros são perdoáveis. Então, perdoa o seu irmão, e eu a perdoarei e a aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então também não pode me pedir perdão. Mais uma vez está certo. Mais do que quero vingar-me, quero a paz com o Senhor. Está bem, eu perdoo a todos. Mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. O que me pedes é maravilhoso. Estou muito feliz contigo. E você, como se sente? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminou a sua oração. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vou fazer isso, mas não se põe em situações onde possa ser tentada. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia dos que te levam a participar das coisas ruins, das intrigas, fofocas. Mas não deixe de amá-los, pois são todos seus irmãos. Abandone o julgamento, o ódio. Isso leva-te para o caminho errado. Não estou entendendo. Sim, você entende. Já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro e depois me pede socorro. Estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Eu sempre perdoo. Sempre perdoo a quem também está disposto a perdoar. Mas não se esqueça de nossa conversa. Quando me chamar, lembre-se e medite cada palavra que pronunciar. Termine a sua oração. Terminar? Ah, sim. Amém. O que quer dizer amém? Não sei. É o final da oração. Só deve dizer amém quando aceitar tudo o que te peço, quando concordar com a minha vontade, quando seguir os meus mandamentos, porque amém quer dizer, assim seja, concordo com tudo que rezei. Senhor, obrigada por ensinar-me esta oração. Obrigada por fazer-me entendê-la. Obrigada por me amar. Eu amo cada um dos meus filhos, os que estão perto de mim, os que ainda estão no erro e os que querem sair do erro. Fique em paz, fique com a minha paz. Eu te abençoo. Obrigada, Senhor. Estou muito feliz em saber que és o meu amigo. Irmãos, vamos tirar a embalagem, essa configuração, mas eu quero destacar algumas questões da essência dessa mensagem. Principalmente quando a pessoa que estava orando ficou espantada quando Deus interrompeu ela. Primeira coisa que às vezes acontece com a gente também. A gente está acostumado a mecanicamente fazer as nossas orações, conversar com Deus, que quando Deus manifesta alguma coisa diferente, a gente fica surpreso. A outra questão,
Deus, eu não sei o que significa, faz parte da oração, eu estou acostumado a falar isso, eu falo isso sempre, então não sei o que isso quer dizer, não tenho ideia do que significa isso, mas faz parte do script, eu tenho que falar isso porque isso está dentro da oração. Então, mas se nós olharmos com mais um senso de filtro nessa mensagem, às vezes é muito do que nós como cristãos acabamos caindo nesse ritual, porque essa pessoa da mensagem está justamente demonstrando que ela tinha um ritual, mecanicamente, religiosamente, ela fazia aquilo, ela se dispunha a fazer uma oração, sem muito entendimento, sem nenhuma profundidade, mas era algo que ela se sentia bem ao fazer. E nós como cristãos, e Jesus vai nos ensinar isso aqui no capítulo 6, nós temos que entender que a oração para nós, ela tem que ser algo significativo, tem que ser algo tão importante. Jesus está tratando aqui, nessa porção do Sermão do Monte, de 3 disciplinas espirituais, 3 momentos onde nós como cristãos demonstramos a nossa vida espiritual. E o primeiro nós já falamos, que é com relação à nossa disposição de contribuir, de sermos mordomos, de darmos a esmola, de darmos os dízimos, de participarmos com o sustento do Senhor. É isso que nós abordamos no último momento, onde Jesus falava sobre as esmolas, trazendo sobre essa perspectiva de uma mordomia plena. E depois Jesus começa a falar sobre a oração, que é a segunda disciplina espiritual, e ainda nos falta depois sobre a questão do jejum, que é a autoabnegação. E quando Jesus nos ensinou sobre a oração, Jesus disse: olha, você não deve orar como o fariseu, porque o fariseu é hipócrita, ele ora para ser visto. Mas você também não deve orar como o gentil, porque o gentil fica repetindo, ele fica falando sem nenhum sentido. E agora então Jesus diz: olha, a oração do cristão tem que ser dessa maneira. A oração do cristão tem que ter sentido, tem que ter propósito, tem que ter entendimento, tem que ter capacidade de discernir aquilo que nós estamos falando. A oração do cristão é viva porque ela não é hipócrita como o do fariseu. Ela não é mecânica porque ela não repete como os pagãos. Irmãos, falar, diz o ditado que até papagaio fala, é ou não é verdade? Se apenas a oração for repetir palavras, não tem muito sentido aquilo que Jesus quer nos ensinar, porque falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Então a oração não é apenas entrar numa repetição ou numa verborragia. A oração do cristão é real, pois ela é sincera, ela brota do coração, ela é inteligente, ela não é uma oração mecânica. E uma oração inteligente é o contrário disso que nós vimos no vídeo, é quando eu falo palavras que eu entendo e coisas que eu sei. Não é apenas uma palavra porque está dentro de uma oração que eu aprendi. Então a oração do cristão e a oração do Pai Nosso traz essa perspectiva. Quando nós falamos com Deus, nós precisamos falar de uma maneira mais apropriada, com mais profundidade, com mais relevância. Na oração o cristão usa a sua mente, usa o seu coração. Essas duas partes precisam estar envolvidas. E ela é inteligente porque você usa a sua mente. Ela é sincera, ela é real porque você fala daquilo que está no seu coração. Não são apenas palavras ditas como apenas uma expressão oral. A oração do cristão, ela deve ser expressa através de uma comunhão verdadeira com Deus. Se eu não vivo em comunhão, se eu não tenho um relacionamento diário com Deus, a minha oração ela vai ser apenas uma questão mecânica e religiosa. Porque a intimidade com Deus, a minha vida com Deus diariamente, quando eu não estou lendo a Bíblia, quando eu não estou orando, a minha intimidade com Deus, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha escola, quando eu estou fazendo a minha atividade de casa, é esse contexto de intimidade que vai ser expresso lá
no momento de oração. Eu não posso entender, meus irmãos, que intimidade com Deus é apenas quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, como nós já abordamos. A intimidade, ela é algo que permeia a nossa vida todos os instantes. Todas as nossas ações precisam expressar essa intimidade. A oração íntima, ela expressa a comunhão com Deus, que é o nosso Pai. E aí a questão do Pai, nós trazemos aqui uma ideia de algo pessoal. O Pai é uma questão muito pessoal. É uma questão muito próxima. Eu perdi meu pai quando tinha 18 anos de idade. Então, a minha convivência com ele teve 18 anos, mas já fazem 18 que eu não convivo com ele. Então não tem mais essa questão pessoal. Eu não posso abraçá-lo, não posso beijá-lo, não posso ouvir a sua voz, não posso estar com ele. Então, se nós tratamos de Deus como Pai, nós temos que ter essa ideia de pessoalidade ou de personalidade. Não é apenas um Deus que está lá distante, alheio à minha vida, olhando de longe, como um fiscal, como alguém que está me vigiando. É algo pessoal, como Pai. É algo amoroso. Pai tem a ideia de amorosidade. E no contexto de Deus, Pai é poderoso também. É o Deus soberano, é o Deus criador de todas as coisas. Diante disso, irmãos, a oração do cristão, ela precisa trazer duas questões aqui para nós. Os interesses de Deus têm que ter prioridade. Tanto é que a oração do Pai Nosso, ele começa mostrando que a nossa oração precisa ter essa perspectiva. Deus, o teu interesse tem prioridade sobre o meu interesse. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino, a tua vontade. Então, Jesus diz, olha, em primeiro lugar, o que é interesse de Deus. Depois, a partir do versículo número 11, o pão nosso, perdoa-me, não me deixes cair em tentação. Então, primeiro nós olhamos para aquilo que é prioridade, as coisas de Deus tem que ter primazia. E depois, então, nós olhamos para as nossas necessidades, que são importantes, embora estejam no segundo plano. Embora elas venham numa segunda etapa ou num segundo estágio. Se nós dependemos e declaramos a soberania de Deus, nós vamos ficar menos preocupados com as nossas coisas, com as minhas necessidades, com os meus anseios. E um exercício talvez interessante, irmãos, para a gente é, quando você for orar, pega um negócio lá que grava, deixa gravando e ora em voz alta. Depois você para e volta e olha, escuta o que você orou. E você vê os adjetivos possessivos ou os pronomes, se eles se voltam para Deus ou se eles se voltam para mim. Quando nós oramos, nós focamos mais as nossas carências, as nossas necessidades, ou nós focamos mais a Deus, a sua grandeza, a sua soberania? Provavelmente você vai chegar numa conclusão, porque você é ser humano como eu e como qualquer pessoa. A nossa oração é muito mais voltada para as nossas necessidades, para as nossas carências. Não que isso seja errado, mas Jesus está nos dizendo, primeiramente, o cristão precisa exaltar e glorificar a Deus. As prioridades de Deus precisam ser prioridades na minha vida. O teu reino, a tua vontade, o que é do Senhor para mim. Depois a gente apresenta as nossas necessidades. O Pai Nosso é a oração modelo. A primeira parte está voltada para a glória de Deus. Depois, na segunda metade, preocupe-se com as nossas necessidades. Assim, o Pai Nosso pode ser comparado com os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos apontam para Deus, o relacionamento do homem com Deus. Depois, os 6 últimos tratam do relacionamento interpessoal. Pai Nosso, primeiramente, aponta para Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Depois elas vêm para as nossas necessidades. Nós precisamos, irmãos, olhar para o Pai Nosso. Nós precisamos orar, não o Pai Nosso,
Porque se nós oramos o Pai Nosso como a nossa personagem do vídeo, nós vamos cair naquilo que Jesus disse para nós: não useis de vãs repetições. Então, embora o Pai Nosso seja a oração modelo pela sua essência, pelo seu conteúdo, pelos seus elementos, não quer dizer que toda vez que eu for orar, eu vou repetir literalmente essas palavras. O modelo da oração do Pai Nosso não está nas palavras, mas está na essência e no conteúdo que Ele está nos dizendo. Por isso que nós, como cristãos, nós não repetimos o Pai Nosso em todas as nossas orações, até porque, irmãos, fica meio estranho. Nasce uma criança, por exemplo, aí o pastor chega lá para orar pela criança que nasceu. Aí o pastor ora o Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado o seu nome, venha o teu reino, amém. O pastor sai do hospital que nasceu a criança, vai lá na capela mortuária porque morreu um irmão da igreja. Aí o pastor chega lá e ora o Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado o seu nome, venha o seu reino. Aí ele sai de lá e vai almoçar na casa do irmão que está de aniversário. Aí o pastor chega lá: irmãos, vamos lá, agradecer pela comida. Pai Nosso que está no céu, santificado o seu nome. Irmãos, percebem que não casa muito bem, porque a nossa oração, ela é algo inteligível, inteligente do coração. Tem muito mais sentido eu chegar para o casal que o neném nasceu e dizer: Deus, obrigado por essa criança, por o Henrique que vai nascer de novo alguns meses, é fruto do Senhor, é bênção do Senhor para a família, fruto do amor do casal. Tem mais sentido essa oração. Se eu vou no velório, Deus, consola a família, conforta o coração, enxuga as lágrimas, que eu possa suprir a ausência. E quando eu vou almoçar na casa da pessoa: Deus, obrigado pelo banquete, pela fartura, que não faça mal, mas faça bem. Então a oração, ela se torna mais relevante, mais urgente. Então, embora que a oração do Pai Nosso seja esse modelo, é pela sua essência e não pelas suas palavras literalmente. O seu nome não é apenas uma combinação de letras. O nome de Deus não é apenas Deus, não é uma combinação de letras, representa quem usa, o seu caráter, a sua atividade. O nome de Deus é santo, está separado, é exaltado acima de qualquer nome. Oramos para que o seu nome seja santificado em nossas vidas, santificado na igreja, o nome de Deus seja santificado no mundo, adorado, reverenciado, por tudo aquilo que Deus representa, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Não apenas é Deus, D-E-U-S em português, ou Dios em espanhol, God em inglês, ou qualquer língua. Então não é as letras, mas é a relevância. O seu nome não é apenas um monte de letras, mas é o que significa, é a sua personalidade. O governo de Deus é expresso pelo seu reino. Como Ele é santo, Ele também é rei sobre todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas, embora que às vezes a gente não perceba isso, mas tudo o que acontece é com a permissão ou pela misericórdia de Deus. Pedir para que venha o seu reino é orar para que ele cresça em proporção da nossa submissão a Cristo. Deus, o teu governo sobre a minha vida é cada vez maior quando eu me submeto cada vez mais a Jesus Cristo. O Senhor passa a governar, o Senhor passa a dirigir os meus caminhos. A sua vontade, ela é boa, agradável, perfeita. Pois Deus é infinito em conhecimento, em amor, em poder. Logo, resistir a Deus é loucura, mas conhecer, desejar, fazer a sua vontade é sabedoria. Então, quando nós dizemos: Deus, seja feita a sua vontade, eu estou dizendo: Deus, faça a sua vontade. Como a Sinara falou na ministração do louvor, eu gosto de saber se amanhã vai ter sol ou se vai ter chuva. Eu gosto de estar no controle, e quem de nós não gosta, irmãos, de estar no controle? De saber como é que vai ser o dia de amanhã. Isso faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa humanidade. Mas, e se Deus mudar os planos? A previsão para ontem e hoje era chuva, 80% de possibilidade de chuva.
E aí a gente ficou preocupado, e chuva, e o almoço, como é que vai assar carne? E aí a gente já se programa, planeja, já vê o plano A, o plano B e o plano C. E a gente chega hoje de manhã, sem chuva, aquele sol, vontade de Deus, o governo, Deus ele é superior a todas as coisas. Então, queridos, quando nós entendemos essas coisas, o nome de Deus, o seu governo e a sua vontade, nós descansamos no Senhor. Talvez eu vou ter que sair com o guarda-chuva e com o óculos de sol, mas tudo bem. O importante é que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas em todas as áreas, em todos os aspectos. É fácil repetir as palavras como um papagaio, mas orar com sinceridade tem implicações mais profundas, pois trata das nossas prioridades, e é aí que nós enroscamos. Se nós começarmos a refletir, a pensar, a medir as nossas palavras na nossa oração, às vezes pode ser algo difícil, porque aí nós vamos ter um encontro ou impacto conosco mesmos. Qual que é de fato a sinceridade, as prioridades? É tão fácil nos preocupar com o nosso pequeno nome do que com o nome de Deus. É fácil nós nos preocuparmos com o nosso império, com as nossas vontades, do que com a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus, o que importa é que o meu nome, o que importa é que eu seja conhecido, o que importa é que eu esteja em evidência. O que importa é que o meu reino, que as minhas coisas, que os meus bens. Então, às vezes a gente inverte as prioridades. Orar o Pai Nosso é afirmar que a nossa prioridade não está no nosso nome, não está no nosso reino, não está na nossa vontade, mas a nossa prioridade está em Deus. A nossa prioridade é o Senhor. Fazer esta oração é medir a realidade da profundidade da nossa fé. Quando nós paramos para entender e praticar a inteligência, a racionalidade, a profundidade do Pai Nosso, nós vamos medir de fato como está a nossa profundidade espiritual, a nossa fé e a nossa dependência. Porque, irmãos, é muito fácil nós levantarmos de manhã e orarmos: Deus, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu carro, abençoa a minha família, dá o almoço para hoje, resolve aquele problema para mim. Deus, vá na frente, abre a porta, ou fecha a janela, ou abençoa o meu patrão, ou faça isso. Centralizado no eu, no lugar de nós centralizarmos no Senhor. A segunda questão da oração, versículo 11 até o verso 15, aí sim é a preocupação com as nossas necessidades. O que não é errado, irmãos, estarmos preocupados com as nossas necessidades, desde que nós entendamos que, primeiro, é a glória de Deus, é a soberania de Deus. Então a primeira parte da nossa oração deve ser: Senhor, Tu é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo, tudo voltado para Deus. E depois, quando a gente elogia Deus, quando a gente exalta Deus, quando a gente glorifica Deus, quando a gente coloca Deus no trono, aí nós começamos então a olhar sim pelas nossas necessidades. O foco agora, a partir do verso 11, sai do teu e vem para o nosso, saindo das coisas divinas para as coisas humanas e mostrando a nossa dependência, mostrando a nossa fraqueza, mostrando a nossa pequenez. Nossas necessidades, embora relevantes, têm lugar secundário, e deixar de orar por elas é um erro. Então, irmão, se você não está orando pelas suas necessidades, é preciso fazer isso também. Porque quando nós exaltamos, glorificamos o nome de Deus na nossa oração, isso não quer dizer que nós não tenhamos que apresentar para Deus as nossas necessidades. É um equilíbrio. É uma questão de nós entendermos essas proporções. Então eu preciso sim colocar diante de Deus as minhas necessidades, os meus dilemas, as minhas dores, as minhas lutas, as minhas fraquezas. Por quê? Porque Deus, como nosso Pai, está preocupado com o nosso bem-estar.
Deus está preocupado se amanhã você vai ter saúde para levantar da cama e ir trabalhar. Deus está preocupado se amanhã você vai chegar em casa de meio-dia e vai ter comida na sua mesa para comer. Deus está preocupado com a sua casa para que o ladrão não entre e não roube os seus bens. Deus está preocupado para que você, indo trabalhar, não bata o carro, ou seja atropelado ou coisa assim. Deus se preocupa com isso, irmãos. Deus não está tão ocupado com outras coisas que Ele não olha para isso. Deus olha. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E como Pai, Ele tem essas preocupações em relação aos seus filhos. E essas preocupações se resumem em 3 coisas: alimento, perdão e livramento do mal. Então Deus se preocupa com isso: o alimento para você, o perdão no meu coração e liberando esse perdão para as outras pessoas, e o livramento do mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos, e não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal, ou talvez alguma tradução do maligno, nos livra do poder do diabo, da influência do inimigo sobre as nossas vidas. O pão nosso, como sendo a totalidade para a preservação da vida. Aqui no pão está incluído todas as coisas. Está incluído a carne, está incluído o arroz, o feijão, a água, o dinheiro para pagar a conta, a sua saúde. No pão nosso está envolvido todas as necessidades para a nossa vida: alimento, saúde, corpo, bom tempo, casa, lar, esposa, filhos, paz. O pão nosso descreve as necessidades. E aqui, irmãos, uma vírgula e um grande parênteses: não os luxos da vida. Deus, como Pai, se preocupa com as necessidades diárias, com a subsistência. E nisso eu creio que Deus, Ele é fiel, Deus é justo, e Deus não vai deixar faltar as necessidades supridas. Agora, se eu estou preocupado com luxo, com extravagância, aí, querido, eu posso dizer para você: não conta com Deus para esse negócio. É furada nós queremos que Deus supra as nossas vaidades, as nossas mazelas. No próprio capítulo 6, um pouquinho mais adiante, Deus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que diz a Bíblia? E todas as coisas serão acrescentadas. É isso que diz a palavra, meus irmãos? Não. E estas coisas está justamente num contexto de comida e de vestimenta. Verso 33 do capítulo 6: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas se refere ao contexto imediato, aonde Jesus fala sobre o vestimenta e a roupa, necessidades básicas. Se nós somos fiéis ao Senhor, se nós somos filhos fiéis, Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia, a sua necessidade. Às vezes, em algum momento, em alguma situação, Deus é tão gracioso que nos dá mais do que nós precisamos para o dia a dia. Mas Deus está dizendo: olha, eu assumo um compromisso de suprir as suas necessidades diárias. Luxo não é comigo. Quem prometeu dar algo em troca de adoração não foi Deus. Você sabe quem foi que prometeu dar algo em troca de adoração? Quem foi? Lá quando ele tenta Jesus: tudo isso eu te darei se você me adorar. Então Deus não prometeu dar bens ou nos dar abundância em troca de adoração. O diabo prometeu isso para as pessoas, e muita gente tem ido atrás disso. O fato de pedir a Deus o pão de cada dia não impede que corramos atrás dele. Deus, me dá o pão de cada dia. Eu vou ficar aqui dormindo o dia inteiro porque o Senhor vai ter que me dar o pão de cada dia. É furado, você vai passar fome, você vai passar necessidade, vai faltar dinheiro para pagar as contas no final do mês.
Então, embora que a gente peça, Deus também quer que a gente corra atrás desse pão de cada dia. Deus quer que a gente vá à luta. Expressa a dependência diária de Deus, que aponta para o imediato e não para o futuro distante. O pão nosso de cada mês, de cada ano, de cada semana, o pão nosso de cada dia. Lá no deserto o maná vinha todos os dias. Então é essa dependência mesmo diária de Deus. Às vezes a gente quer pedir o pão da semana, né? O pão do ano, mas Deus disse, o pão de cada dia, porque é um exercício de fé. É um exercício de fé. Lá no deserto, quando as pessoas não tiveram fé e recolheram mais, porque talvez, se amanhã não vier o maná, faltou fé, então eles colheram mais, apodreceu. O pão nosso de cada dia é um exercício de fé. Perdão é indispensável para a vida, para a saúde, tanto para a alma quanto para o corpo. Perdão faz bem para a alma, perdão faz bem para o corpo. Perdão, ele evita doenças físicas, somáticas. Perdão, ele libera o nosso corpo para ficar mais saudável. O pecado é como uma dívida que merecia castigo, mas o perdão, Deus nele cancela as dívidas e anula toda e qualquer condenação sobre as nossas vidas. Então, verso 12, perdoa nas nossas dívidas, assim como temos perdoados aqueles que estão nos devendo. Este perdão está vinculado a uma condição, verso 14 e verso 15, que às vezes nós não oramos. Nós terminamos a oração, ou as pessoas terminam a oração do Pai Nosso, lá no verso 13, livra-nos do mal, amém. Mas a oração ela vai até o versículo 15, e o verso 14 e o verso 15, eles estão ligados ao verso 12, que é o condicional do perdão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se porém não perdoar os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então o perdão tem esse condicional. Para mim receber, eu preciso dispensar ele para as outras pessoas. Quando perdoamos, não temos o direito de exigir o perdão. Quando você perdoa alguém, não te dá legitimidade de exigir que a outra pessoa também o perdoe, ou que você cobre da pessoa o perdão. É eu quem preciso fazer isso. Se o outro não quiser fazer, o problema é dele. A ausência do perdão é como um veneno que a pessoa vai guardar para ela mesma. E se ela não se desfazer disso, ela vai morrer por conta disso. Então, se eu não perdoo, quem vai ser prejudicado sou eu, não a outra pessoa. Se eu não ministrar o perdão na vida do outro, para ele isso não vai mudar talvez em muita coisa, mas para mim vai fazer diferença. Então nós temos que fazer isso que Deus nos ensina. Vamos perdoar, para que Deus nos perdoe. Vamos perdoar sem exigir da outra parte o perdão, porque se nós perdoamos, Deus vai nos perdoar. E somente aqueles que se arrependem, porque o arrependimento ele é um sinal justamente de um coração transformado, um coração perdoador, um coração arrependido. O arrependimento ele é expresso também pela liberação do perdão. Coração duro de perdoar é coração que não se arrependeu, é coração que não se quebrantou. Livra-nos do mal. Aqui temos duas questões: o aspecto negativo, não deixar cair em tentação, e o aspecto positivo, livra-nos do mal. O pecador que foi perdoado deseja ser liberto das tentações do maligno, devido à sua fraqueza, para não pecar de novo. Eu me converti aos 18 anos de idade, uma idade boa para se converter a Jesus Cristo, porque a partir disso, muitas coisas Deus livrou. Muitas coisas Deus livrou, porque a conversão me afastou de alguns caminhos, a conversão me afastou de algumas situações, a conversão me trouxe para uma nova jornada. E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós passamos a
desfazer laços que poderiam nos levar para o pecado, para o abismo, isso é uma bênção para as nossas vidas. E no vídeo tem uma parte onde Deus fala para a pessoa: olha, você precisa cuidar para não se colocar em situações que te deixem vulnerável para o pecado. Não adianta eu dizer: Deus, me livra-me do mal, não me deixa cair em tentação, se eu tenho problema com gasto, com compra, se eu sou um consumista compulsivo. Não adianta eu orar: Deus, me livra do mal, e passar o dia no shopping. Não adianta eu dizer: Deus, me livra do mal, não me deixa gastar, e passo o dia inteiro no shopping. Irmãos, percebem a questão? Deus, me livra do mal, mas eu não vou entrar no shopping. Deus, me livra do mal, mas eu vou cancelar o meu cartão de crédito. Deus, me livra do mal, mas eu vou também cuidar para não me colocar em situação de risco. Então, qual é a minha fraqueza? Que eu acabo caindo no pecado. Deus, me livra do mal, mas eu não vou me colocar naquele contexto. Então tem pessoas que querem, por exemplo, se livrar do vício do álcool, mas não rompe laços de amizade. Sai do trabalho, vai para o happy hour, e você não vai sair do trabalho. Quem tem problema com bebida, com álcool, vai para o happy hour para tomar água com gás ou refrigerante. Está lá com a galera, está lá naquele momento, a pessoa vai ser tentada a usar o álcool. A pessoa tem problema com droga e vive na boca de fumo. Não adianta dizer: Deus, me livra do mal, se não romper com aquele contexto. Então, irmãos, quando eu oro: Deus, me livra do mal, do maligno, da tentação, do pecado, eu preciso me propor a fazer isso, a me vigiar, para mim não me colocar numa situação vulnerável, aquilo que eu estou sujeito. Se eu tenho problema com comida, não adianta eu almoçar fora todos os dias, eu não vou conseguir evitar a comilança exagerada. E assim, todos os outros aspectos dessa questão. O pecador que foi perdoado e deseja ser liberto das tentações, ele deve evitar os seus momentos, os pontos de fraqueza, para que ele não peque outra vez. Temos que considerar que o diabo é forte demais para nós, que somos fracos para enfrentá-lo, mas Deus, o nosso Pai, pode nos ajudar a fazer isso. Se eu me submeto, se eu me coloco diante de Deus, se eu confio em Deus, Deus vai me dar a força, Deus vai me dar o cuidado, Deus vai me dar a sua proteção. Uma palavra ainda sobre a totalidade da oração. Esta oração revela todas as necessidades humanas, materiais, o pão de cada dia, espirituais, perdoa o nosso pecado, e morais, livra-nos do mal. Ao orar o Pai Nosso, expressamos a nossa dependência de Deus em cada área essencial da nossa vida. Cada área essencial. Esses três pedidos, essas três áreas, elas enfatizam a trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, através da criação, Deus, Ele providencia, sustenta tudo para os seus filhos a cada dia. Então o pão nosso de cada dia é algo que o Pai, Ele nos proporciona. O Filho que morreu na cruz para assim nos dar o perdão e nos perdoar, perdoa as nossas dívidas, é algo que o Filho faz, porque Ele nos perdoou. Nos dá o poder de resistir e sermos livres do maligno. Isso quem faz é o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão receber o poder, vão receber o Espírito, e é através da ação do Espírito que eu vou ter elementos para não cair na tentação. Então a oração do Pai Nosso, ela evidencia a trindade divina. O Pai age, o Filho age e o Espírito Santo também age. Para terminarmos, queridos, a oração do Pai Nosso é altamente divina. Tem que ser divina, tem que ser espiritual, tem que ser profunda. É um modelo da verdadeira oração, a oração do cristão, diferenciando das orações dos fariseus e dos pagãos. A oração do cristão é diferente do fariseu e do pagão, porque ela foca na glória de Deus e depois nas nossas necessidades.
Qual que é o erro dos hipócritas na sua oração? O egoísmo, volta para si. E o fariseu faz isso, de pé na praça para ser visto, de pé na sinagoga para ser visto. Então o erro dele é o egoísmo. A atenção está para ele, não está para Deus. E é por isso que ele erra. Mas o Pai Nosso, a oração do cristão, foca Deus na sua glória. O ego sai de lado. Qual que é o erro dos pagãos? A irracionalidade, a repetição, palavras frívolas. No Pai Nosso, o cristão humildemente apresenta a Deus suas necessidades, a sua dependência com inteligência, com razão. Então a oração do cristão, ela foge da hipocrisia que tira o eu de cena, e ela também não erra como os pagãos, porque ela não é irracional, ela é algo inteligente. A oração cristã, portanto, é teocêntrica, preocupa com a glória de Deus, e é inteligente, é a expressão de uma dependência racional. Quando nos apresentamos a Deus em oração, devemos fazer de forma racional, de forma humilde, de forma confiante, como filhinhos diante do seu Pai. A Nelise, quando quer alguma coisa, ela tem já 7, vai fazer 8 anos em dezembro. A Alice já pegou a manha. Quando ela quer alguma coisa, ela chega com aquela carinha dela, dá um beijo, dá um abraço. Ela estava no colo aqui da Cris. Deu um abraço, deu um beijo na mãe, deu um abraço, deu um beijo no pai, porque ela queria descer do colo para ficar livre. Então ela se apresentou diante do pai com aquele, para o pai poder abrir o coração e conceder o que ela queria. É isso que Deus espera de nós, irmãos, na nossa oração. Nos achegarmos diante de Deus, do nosso Pai, reconhecer a sua glória, a sua grandeza, a nossa dependência dEle, mas colocar diante de Deus as nossas necessidades, e assim nós podemos então agradar o coração do Pai. Amém? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oração do Pai Nosso, que ela nos ensina, ela nos mostra que não é algo mecânico, não é algo egocêntrico, mas é uma oração que reflete a Tua glória, em primeiro lugar, e depois, humildemente apresenta as nossas necessidades. Possamos, como filhinhos, chegarmos diante do Senhor como nosso Pai e apresentar todas as nossas necessidades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.